Oi, gente, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Ah, nossa, André já chegou. Oi, Rafa. Entra aqui. Olá, tudo bem? Como vai, Natália? Amigos do Move, tudo bem? Oi, que prazer te receber aqui. Muito boa noite. Boa noite, Estamos muito querida. felizes mesmo, assim, que presente você ter recebido nosso convite de estar aqui hoje. A gente tá todo mundo muito ansioso por isso. Muito Agradeço ao obrigada. Murilo, que foi muito paciente e persistente. Com certeza, ele estava com a gente o tempo todo e foi maravilhoso esse processo todo de preparação. E aí, como é que você tá? Sua noite, tá tudo bem? Eu gosto de brincar quando me perguntam como é que eu tô, dizendo assim: eu tô ótimo fora o resto. Muito bom. Fora o resto, tá Eu tô a tudo mesma bem. coisa. Aham, meu coração tá aqui, ó. Também tô. A cara tá bonita, meu coração tá acelerado. Muito obrigada, assim. Acho que a gente, meu Deus, tem muita. Trigueiro do céu, é muita gente, meu filho. Eu tô acostumada nas minhas lives com 20, 30 pessoas, já tem mais de 300. Desculpa, eu tô ainda um pouquinho me acostumando com isso. Então, pessoal que está chegando, muito boa noite a todos. Eu vou apresentar então, André, para todo mundo. Primeiramente, então, eu falei que eu gostaria de agradecer por você estar aqui novamente. O MOV admira o teu trabalho como jornalista, né? Atuante dentro do meio ambiente, né? Dessa temática que poucos falam. A gente te agradece por isso. A gente admira o seu trabalho dentro do movimento espírita, como expositor, como autor de livros. Livros esses que a gente utiliza nas nossas referências bibliográficas, dos nossos trabalhos. Então, você está sempre presente, né? O Ecologia e o Espiritismo. Então, assim, são várias obras. Agora você lançou uma última, né? A gente está agora em processo de leitura dela também para ir se atualizando, que é o Todos Somos Um, acho que é isso, né? A O nome. força do um. A Força do Um. Eu sempre confundo ela. A Força do Um. Então, assim, muito obrigada de verdade. Porque, assim, a gente sempre nota que a questão ambiental, e animal, consequentemente, ela tem ali uma certa dificuldade da gente, talvez, trabalhar isso dentro da doutrina. Então, saber que tem uma pessoa que está ali falando sobre isso, dando voz a isso, já é de grande estima para a gente. Nós, desde a formação do MOVE, a gente já queria muito, e as pessoas pediam muito a tua participação, que a gente fizesse algum tipo de parceria, e esse dia chegou. Então, assim, Que bom. muita gratidão mesmo. Então, assim, para começar, já que tem muita gente que é nova aqui, né, talvez nunca tenha ouvido falar do MOVE, eu vou me apresentar. Então, eu sou a Nath, eu sou do MOVE e eu sou responsável pelas lives do MOVE, a minha frente de trabalho. E o MOVE, ele nasceu, assim, com dois grandes incômodos, digamos assim, né? A gente percebeu, assim, o primeiro grande deles era a questão de ter muitos irmãos assim veganos ou assim atuantes dentro, ativistas do direito dos animais, agindo de uma maneira violenta com outros irmãos que estavam no processo, que ainda não eram veganos. Então, assim, chegava ali um certo desrespeito, uma soberba, e isso incomodava a gente bastante. O segundo grande incômodo era justamente isso que eu falei, um certo tipo de bloqueio dentro do movimento espírita, da gente falar com naturalidade desse tema e gerar uma resposta positiva. A gente sempre encontrou muito preconceito, muita opinião pessoal e nunca aquilo que realmente está na doutrina. E daí, lá em 2017, um grupo de amigos, assim, principalmente aí do Rio de Janeiro, resolveu montar um pequeno grupo para tentar fazer uma varredura assim, em toda a doutrina, em toda a codificação, em todas as obras complementares, e a gente encontrou mais ali, a gente está num processo ainda de fazer o catálogo, mas são 180 referências diretas dentro da doutrina espírita, falando sobre os animais, falando sobre o que é a nossa conduta em relação aos animais, como deve ser ela, e a gente acabou criando esse catálogo de referências que é o nosso carro forte, digamos assim, dentro do nosso site. E aí, 3 anos depois, né, a gente já desenvolveu muito trabalho, né, que eu vou falar agora em seguida, mas nós somos, assim, principalmente somos espíritas conectados virtualmente, cada um de uma região, assim, do país. Inclusive, temos uma amiga que é de Portugal, então a gente tem uma pessoa do exterior que está com a gente. E, assim, o nosso
assim, nosso ponto central é a comunicação não violenta. A gente prioriza fraternidade, amorosidade, todos que são conceitos cristãos, né? Então, sempre na abordagem a gente aplaude, comemora, tá junto com todo pequeno passo que as pessoas possam dar em direção a uma ética animal e ambiental, consequentemente. Então, acho que assim, você até comentou na sua live na sexta-feira, né? Você tava com medo, assim, poxa, eu não sou vegana ainda. Mas assim, a gente já te aplaude demais, porque você, enquanto jornalista que fala a respeito do desmatamento da Amazônia, saber que a agropecuária é o vetor principal de desmatamento é um grande reconhecimento. E saber que poder cortar isso, se abster da carne vermelha, já é um grande passo. Então a gente te aplaude, te admira e estamos juntos para as decisões que você quiser tomar em direção a isso. A gente vai estar aqui te apoiando e já abro o convite que se você quiser participar de outras lives com a gente, fazer outros projetos juntos, a gente está aqui, tá bom? Então, assim, baseado nisso que eu falei, né, em que a gente não pode tratar, se a gente quer um mundo de compaixão para todos os seres, não dá para a gente tratar os seres humanos com violência, né? Não dá para falar de violência com os animais tratando os seres humanos com violência. Então, por isso que a gente atua dessa maneira, a nossa principal abordagem. E aí, como nós não temos uma sede fixa, a gente trabalha primordialmente através de redes sociais, através de canais do YouTube. A gente agora criou um aplicativo também, então a gente está um pouquinho mais interagido, assim, mas a gente prioriza mais esses trabalhos virtuais porque tem um alcance maior também, né, das pessoas. Então, assim, alguns dos projetos que o MOV faz. A gente trabalha com artigos, então a gente faz artigos extensos, com referências doutrinárias, com referências científicas no nosso canal. A gente tem cards que falam sobre, pegam citações desse catálogo e colocam uma imagem de um animal e ali um comentário rápido da doutrina. Nós fazemos todo domingo, 8 horas da noite, oração pelos animais, ao vivo no YouTube, às 8 horas da noite. Nós temos e-books também de receitas vegetarianas para serem aderidas no Centro Espírita. E a gente está então oferecendo. Tem as Mov Lives, que eu estou responsável nessa frente de trabalho. Tem os Movcasts, que agora a gente está fazendo esse livro aqui, que até recomendo, se você quiser, no Papo das 9, recomendar, é o Evangelho dos Animais. É um livro muito bom e a gente está fazendo o podcast agora dele, né, que é o Movcast, que a gente faz comentários de cada capítulo do livro. Uma vez por mês a gente lança no YouTube. A Move Live que eu falei que eu faço é toda segunda-feira às 9 horas da noite. Também no nosso canal do YouTube, eu estou sempre lá chamando alguém, um convidado para falar. A gente tem trabalho com evangelização e mocidade, tentando levar a questão da ética animal no ensino, que é uma das bases nossas, não somente alimentação, levar isso para o Centro Espírita, mas principalmente educar as novas gerações nesse novo conceito. E a gente também pode fazer exposições doutrinárias, cada um na sua região, isso é muito importante, porque impacta ali pessoalmente, né, cada região, e a gente agora, então, com a quarentena, tá todo mundo, né, preso em casa, a gente pode fazer essa interação. Eu posso falar numa mocidade lá no Acre, que as pessoas vão me ouvir, porque a gente tá todo mundo aqui, né. E só para fechar, o que é essa tal ética animal espírita que a gente tanto fala, né? A gente criou isso, que é um conceito, que é uma compilação através dessas referências doutrinárias que eu falei que a gente conseguiu, que está no nosso site, e aliado às descobertas científicas recentes, principalmente século XX, século XXI, a gente entende que ela é uma conduta moral que inclui um esforço gradativo, ele não é um esforço pontual, ele é um esforço sempre gradativo e paciente, para a gente tentar excluir na medida do possível e praticável todo o consumo, financiamento, tudo que envolve exploração dos animais e impacto na natureza. Basicamente seria isso, e a gente utiliza tanto assim no âmbito pessoal quanto na casa espírita, e isso é um conceito assim que engloba muito a adoção da alimentação vegetariana pura, que é a alimentação vegana, se possível, assim, sempre de maneira gradativa, como eu falei. A questão do consumo de produtos ecológicos que gerem menos impacto, não testem animais. Então isso é uma coisa primordial, você pode falar melhor do que eu sobre isso, né? O quanto a gente tem que ser um consumidor consciente. A gente tem que oferecer tratamento espiritual nas casas espíritas, que isso tem recomendação dentro da doutrina, então levar isso cada vez mais. E aquilo que eu falei da questão do ensino, né? Levar a ética animal através de uma maneira leve, assim, nas atividades de evangelização e mocidade, para que cada vez mais a gente tenha uma nova geração com outros conceitos, né, relacionados a essa questão da ética animal que é tão urgente hoje em dia, né?
Eu tô com uma colinha aqui, então, assim, se eu estiver olhando pro lado é porque eu tô com essa colinha, só pra não me perder. Agora, depois de tudo isso que eu falei, então se vocês quiserem conhecer, né, entre nos nossos canais, né, no Instagram, tudo, a gente vai adorar receber vocês. E a nossa primeira pergunta que eu quero fazer é assim, André, eu queria te perguntar assim, se você tem uma certa dificuldade de falar sobre a questão da temática ambiental, tanto dentro do movimento espírita, quanto no seu trabalho quanto jornalista, porque assim, nós do MOVE, como eu falei, a gente tem essa dificuldade, sim, dentro dos espaços espíritas de levar essa ética animal. E nesse contexto de pandemia, a gente notou que isso tem ficado cada vez mais nítido, essa discrepância. Então, a gente percebeu, assim, que está tendo um belíssimo trabalho virtual, em relação ao que está acontecendo da pandemia, esse contexto do Covid-19. Você mesmo está fazendo o Papo das 9 todo dia lá, às 9 horas, tentando acalmar as pessoas, né? Tendo esse processo que é muito interessante, só que eu percebo que poucos têm o interesse, assim, de falar exatamente da causa principal dessa e de outras pandemias da história, né? Então, que é a criação e o consumo de animais. E assim, eu queria muito perguntar, então, o que você pensa a respeito? Primeiro, assim, dessa dificuldade que a gente tem encontrado dentro do movimento espírita, e você talvez dentro do seu trabalho, dentro do meio espírita também, e em relação a essa falta cometida dos meios de informação, de passar isso para a população em geral. É isso. Não percebo essa dificuldade, muito pelo contrário, na verdade. Eu acho que existe um espaço muito bom para reportar o que a ciência já descobre, investiga, nem sempre com 100% de certeza, mas que boa parte das patologias que assustaram a humanidade no final do século passado e nesse século tem origem numa forma, eu diria, afoita, assodada, da humanidade avançar sobre os reinos vegetal e animal. Então, a gente vai ter algumas evidências, por exemplo, de que o vírus HIV, que era endêmico numa espécie de chimpanzés na África, passou, eles chamam de spillover, que é o vírus que, de alguma forma, está circunscrito a uma espécie animal e que, quando o homem domestica, cria para comer, se apropria daquela espécie com interesse comercial, você vai criar rotas de passagem para fazer esse salto do mundo animal para o mundo hominal. Então, isso teria acontecido com o vírus HIV. Há evidências de que a gripe suína, a gripe aviária, também tenha tido o mesmo fenômeno. Todo vírus, por princípio, é mutante. Os vírus que ocorrem no mundo animal, quando a gente avança o desmatamento, acessa grupos de animais que hospedam certos vírus, estabelecemos essa relação promíscua com animais de criação em grandes mercados ou por outras várias rotas possíveis. Esse spillover acontece, esse salto, e o novo coronavírus teria essa mesma biografia. Quanto à dificuldade de falar sobre isso, não, eu realmente, com toda franqueza, pelo contrário. Eu vejo, por exemplo, nos canais streaming, Netflix, você vai ter um cardápio generoso de documentários falando sobre isso. Na TV a cabo, você vai encontrar, e isso não é de hoje, antes de ter TV a cabo, quando só tinha TV aberta, você já tinha canais de televisão que ofereciam produtos muito interessantes e que davam audiência, mostrando bastidores do mundo selvagem, a beleza de você ver o animal solto na natureza, como é que ele vive, como é que ele se reproduz, quem são os predadores. E no meio espírita, eu tenho o orgulho de me dizer amigo da maior autoridade do Brasil, que tem uma facilidade enorme, porque é uma pesquisadora reconhecida no meio acadêmico, que é a doutora Ivênia Prada, da USP, doutora, que é alguém que abre caminhos no movimento espírita. Através de uma pesquisa muito séria e muito bonita, ela pega essa colcha de retalhos que são fragmentos de citações sobre a realidade espiritual dos animais
Isso encontra pulverizado nas obras básicas, encontra-se pulverizado em obras psicografadas por Chico, Divaldo, Raul, e ela lança obras que são referenciais para quem queira estudar esse assunto. Um resumo de como o pensamento da doutora Ivênia Prada explica os animais segundo o Espiritismo está aqui. Animais são espíritos, portanto o animal tem alma, são seres inteligentes, e o instinto é uma manifestação desses rudimentos da inteligência. Os animais reencarnam, eles evoluem. Existe, portanto, um laboratório evolutivo onde vai germinando lenta e progressivamente a consciência. Sim. Eles emitem o pensamento em ondas fragmentadas. E doutora Irvênia, portanto, e eu me identifico muito com ela, é uma pessoa que abre caminho no meio espírita num país que gosta de dizer os espíritas. É a maior nação espírita do planeta. E é o país que mais mata bicho no planeta. Eu estou falando da caça de animais silvestres, do comércio ilegal de animais capturados de forma vil, covarde, com muita crueldade e sofrimento. A maior parte dos animais caçados de forma ilegal no Brasil não chega viva nas cidades. E isso já é uma matança horrorosa. E essa matança ela se desdobra nos abatedouros oficiais ou clandestinos, na chamada produção de proteína animal. E aí temos uma curiosidade na nomenclatura. Eu sou da área da comunicação. Quando a gente fala, o que você faz da vida? Eu sou produtor de proteína animal. Proteína não gera empatia. A proteína é coisa. Coisificar bicho é chamar bicho de proteína animal. Então, quando a gente... A retórica, a narrativa, a maneira como a gente conta as histórias define, a meu ver, a relação estabelecida com o que está sendo mencionado. Então, quando a gente não chama de proteína, ou quando a gente, no país do churrasco, é isso que eu queria dizer, o Brasil não é apenas o país da maior matança de animais, é o país que cultuou o churrasco, ou seja, como um elemento cultural de entretenimento, de agregação de pessoas em torno de um braseiro, né? E nós temos churrascarias que promovem o rodízio, que é um ritual que alude aos povos bárbaros, né? Quer dizer, você vai comendo diferentes tipos de carne, misturando a tal da proteína, e enche o bucho de carne, e aí mesmo os médicos que recomendam que a proteína animal seria, segundo essa corrente, insubstituível, são, por uma questão de honestidade intelectual, obrigados a dizer: cuidado com a ingestão exagerada de carne, porque a carne apodrece dentro da gente, gerando toxinas que prejudicam a saúde e que levam uma eternidade para serem metabolizadas dentro de nós. Então, eu estou fazendo aqui um resumo. Esse assunto é uma enciclopédia. Nós estamos falando de uma nova era, onde jovens como você e a minha filha caçula, Raquel, que está assistindo essa live, porque ela está na direção do veganismo, ela tecnicamente é uma vegana, e vocês estão determinando impactos importantes na indústria da morte. Eu vou explicar por quê. Sim. Sem muita explicação, para quem não é espírita, meninos e meninas muito mocinhos, muito jovens, já manifestam com muita clareza que não querem comer carne. E os pais ficam desconfiados e perguntam: quem é que botou essa ideia na tua cabeça? Foi a escola? Quem é? Fala. Quem foi que falou essa besteira para você? E a gente está vendo as novas gerações muito firmes e resolutas, não querendo comer carne, com muita clareza. E isso cresceu de tal maneira, isso é algo absolutamente... Isso viralizou. E isso alcança tanta gente no Brasil e no mundo, que a indústria da proteína animal no Brasil, você está acompanhando isso, já lançou produtos como hambúrguer
vegetal e outras inovações para não perder mercado. Então, hamburgueria, se não tiver no cardápio hambúrguer vegetariano ou vegano, perde cliente. Uhum. Então, é disso que estamos falando. Há uma nova cultura em curso. Essa cultura privilegia uma alimentação saudável, vai na direção dos alimentos orgânicos, vai na direção dos alimentos certificados, do ponto de vista da obediência à legislação ambiental e na direção de legislação trabalhista, que não tenha mão de obra equivalente à escravidão, e na direção daquilo que não tenha sofrimento, dor, crueldade imposta aos nossos irmãos em evolução que estagiam num degrau diferente. Sim. Então, isso que são várias coisas, né, que eu fiquei captando aqui da sua fala. Primeiro, você falou da questão da doutora Ivênia, né? Eu faço veterinária na USP. Então, ela foi a docente, infelizmente, não cheguei a pegar aulas dela, né? Mas ela é do setor de neuroanatomia lá. E eu tenho amizade com ela, a gente está fazendo ali uns projetos, talvez, ali de reabrir, porque já existia um grupo de estudo sobre espiritualidade dos animais, e quando ela se aposentou, esse grupo acabou tendo uma falta, né, da organização e acabou morrendo. E aí a gente está pensando assim, depois, após a quarentena, em retornar a isso. Porque é muito importante, a gente percebe tanto em universidades de medicina, você vê a espiritualidade atuante, né, grupos de espiritualidade falando cada vez mais sobre isso, você vê simpósios, e a veterinária precisa começar a ter mais isso, né? Em relação à questão de consumo e criação de animais, o MOV tem um artigo que o Rafa escreveu, e a gente tem a nossa primeira MOV Live, a gente fez a partir desse artigo, né? Então tá disponível no nosso canal no YouTube para quem tem interesse. Mas, assim, para mim, que estudo veterinária, é uma coisa muito complexa, porque isso que você falou sobre proteína animal é muito verídico. A gente realmente é meio que doutrinado a estudar a produção animal no sentido de que a gente vai acabar com a fome no mundo, de que a gente precisa alimentar pessoas. E isso é uma coisa muito complicada a longo prazo. Você ter estudantes que passam para uma universidade, uma graduação, que eles começam com aquele amor pelos animais, começam com aquela dedicação de querer amar todos e se dedicar a isso e tudo mais, e saem da graduação robotizados, insensíveis, né, insensibilizados, tratando animais com diferenças muito contrastantes. Então, você tem o cão, o gato, os pequenos animais com todo amor, carinho, frufru, e você vê uma leva de outros animais sendo totalmente desprezados e tendo, assim, pouco reconhecimento da questão da ciência deles. Então, a gente tem, assim, nos últimos 5, 8 anos, mais ou menos, um início da questão do bem-estar animal, da ciência do bem-estar animal. E isso, assim, sinceramente, ela é uma coisa meio paliativa. Não que ela não seja importante, ela é primordial. Estudar o comportamento dos animais, estudar o bem-estar. Só que isso devia ser uma coisa mais, sabe, horizontal para todos os seres. No sentido que a gente estuda. Só que quando você pega a produção especificamente, ela está voltada para o bem-estar do ser humano. Ela está voltada em tentar fazer com que um suíno fique menos estressado possível no transporte, para que eles não se choquem entre eles, não gerem hematomas na carcaça, e isso não vai prejudicar fisicamente a aparência da carne. Então, sempre tem esse aspecto muito de antropocentrismo mesmo, de achar que a finalidade do animal é o homem. E assim, dentro do próprio veganismo, você tem duas grandes vertentes, isso as pessoas não sabem, mas existe, que é o do bem-estarismo, que é mais ou menos essa vibe, no sentido assim, eu não quero consumir esse tipo de produto porque eu sei que tem crueldade, mas a partir do momento que eu souber que esse alimento é certificado, que esse alimento não tem nenhum tipo de crueldade no processo de fabricação dele, então tá tudo bem consumir. Aí tem a outra vertente do veganismo, que é o abolicionismo animal, que é a que eu mais me identifico, que é aquela que entende que os animais, eles estão aqui para viver conosco, conviver com a gente, e não ser submissos ao nosso prazer, às nossas necessidades materiais, que o espiritismo mesmo condena como um grande vício, né? E a gente não está aqui para extrair absolutamente nada deles, a gente está aqui para cada um viver os altos graus, os altos fins da sua existência, com o máximo de respeito possível e respeitando as suas limitações. E assim, eu entendo que esse processo para a libertação animal, ele não é um processo
que vai acontecer de um dia para o outro. Porque muita gente escuta isso que eu falo e acha que, então, nossa, isso é uma coisa utópica. Isso assim, amanhã todo mundo vai parar de comer carne e acabou. E o que a gente vai fazer com todo o rebanho que existe? Eu penso que isso é uma coisa assim para muitas décadas já, tipo 2050, 2060 para lá, que a gente vai ter uma grande crise na pecuária, principalmente, você pode falar muito melhor que eu, a questão dos impactos que a gente está vendo no meio ambiente, desse consumo exagerado, o crescimento da população humana está ficando assim uma coisa exorbitante, a gente está chegando a 8 bilhões de pessoas. Como alimentar todas essas pessoas utilizando de proteína que você demora anos para conseguir, como, por exemplo, a Então, carne Natália, bovina, né? essa é uma questão importante. Eu fiz um Cidades e Soluções sobre isso. Existe um relatório da FAO, que é o Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que deixa muito claro que não há possibilidade, considerando as projeções de crescimento populacional da ONU. A gente deve chegar em 2050 com aproximadamente 10 bilhões de habitantes. E a FAO, com muita serenidade, não é terrorismo, não é vaticinar um roteiro distópico de ficção Uhum, científica. uhum, Não há como prover a humanidade do prato feito que vende ticket de refeição por aí, que é 2 porções de cereais, salada, legume e carne. Não haverá carne para esse povo todo. E aí, isso já está inserido no cardápio de boa parte do mundo, no Oriente e na África, que é a proteína que tem origem nos insetos, né? Então, uhum, eu estive em São Paulo gravando o programa num restaurante que tem como o chefe do restaurante, que é um chefe de cozinha, uma formação específica na manipulação de uhum, diversos insetos que são ou uhum, processados, eles viram uma poeirinha, ou eles uhum, têm a sua resolução natural, que é meio nojenta, dependendo dos pruridos do consumidor. O fato é que eles estão já inseridos na dieta de boa parte do planeta. No Brasil, a gente não fala muito uhum. disso, Sim. mas eu já estou aqui aproveitando a deixa para dizer: Uhum, nós precisamos nos informar sobre o que significa a política econômica brasileira ligada ao agronegócio, entendendo que é um bom mercado a ser explorado pelo Brasil, abrir caminho para pastagem, para criar gado e para exportar proteína animal, achando que no preço da arroba do boi, por exemplo, uhum, é um bom negócio porque é uma commodity, o preço é atraente. A gente não insere na arroba do boi os danos ecológicos causados pela criação do boi, qual seja um grande emissor de gases de efeito estufa pelos arrotos. O boi é um uhum. ruminante, tem 4 estômagos e ele, o tempo inteiro, está Sim. emanando É CH4, natural da metano, que é um fisiologia gás dele. que aquece o Uhum, planeta. Ele uhum, tem o pisoteio, que desconfigura margem de rio, matas ciliares. Ele tem o esterco, que também tem uma contribuição importante para as emissões de gases de estufa. uhum, E aí temos uhum, uma questão que é dramática no Brasil e que constrange o agronegócio. Nós temos o uhum. equivalente a um estado de Minas Gerais. O estado é grande, Minas Gerais é um estado gigantesco. Em pastagem degradada, pastagem que foi abandonada para trás. E nós temos a expansão das pastagens em direção de floresta. É uma economia burra. Isso não Sim. resolve, isso agrava, isso é um legado terrível. Então, Uhum, para os que não têm ainda a disposição de encarar uma redução na dieta de carne, que lute e milite em favor de 2 caminhos: selagem e certificação, exigindo que isto cresça no Brasil. A gente tem a soja certificada, a gente precisa ter a carne certificada, que é uma proteção em relação a criação, transporte e abate que envolvam crueldade e sofrimento, mão de uhum, obra equivalente à escravidão e a noção daquilo que os meus alunos da PUC, desde 2004 que eu dou aula na PUC, a gente faz exercício de visão sistêmica. uhum.
um bifinho tem uma história por trás. Tem um documentário A Carne é Fraca, da Nina Rosa, Nossa, que forte. foi Uhum. um dos primeiros documentários feitos aqui no Brasil sobre o assunto, Sim, brasileiro. Uhum. e eu exibi para todas as minhas turmas na PUC durante um tempo. Agora a gente tem outros documentários muito bons também. E o Instituto Nina Uhum. Rosa, quando a gente exibe o documentário, é muito interessante a reação da garotada. Porque tem pelo menos, vamos botar aqui em média, de uma turma de 30, 2 a 3 não aguentam e saem da sala. E o Sim. documentário, é claro, quando omite as cenas mais dramáticas, violentas do abate, Uhum. de Uhum. bois, de frangos e de suínos. Ainda Sim. assim é chocante. Depois tem um grupo de aproximadamente, de cada 30, 5 ou 6, que depois do documentário não querem mais comer carne. Eles saem da sala resolutos. E nós Uhum. vamos ter o exercício da visão sistêmica, que é tudo aquilo que a gente compra. Roupa, sapato, aparelho eletroeletrônico, móveis, carro, bicicleta, óculos, livro. Tudo tem uma história por trás. Quando a Sim. gente come e a gente abdica, a gente renuncia às informações que aludem ao histórico daquilo que tem por trás um ser ciente, tem Uhum. um espírito em evolução, que é capaz de sentir dor e sofrimento, que reage à dor e ao sofrimento, Uhum. a gente. E essa é uma luta minha. Eu sou contra qualquer patrulhamento invasivo que determine o que cada pessoa deve comer, exceto Sim. pais em relação a Uhum. filhos. Porque o Uhum. filho e a filha normalmente precisam aprender o que precisam comer para ter saúde. O aspecto Exatamente. nutricional é importante. Se o pai e a mãe dão uma orientação, não tem plano B para o filho. Vou ter que aprender a comer salada, vou ter que Sim. aprender a comer na hora certa, não vou comer besteira na hora errada. Isso é educação. Exato. Alcançou a Exato. maioridade, o menino ou a menina começa a ter autonomia para escolher o que se quer comer e de que jeito, porque a vida é tua, toca a sua existência. Agora, portanto, cada um tem o direito de comer, exceto a situação de pais ou responsáveis para com os filhos, o que quiser. Uhum. Eu penso assim. Uhum. Agora, todos, sem exceção, têm a Uhum. obrigação de saber a Saber. história Uhum. por trás de cada coisa que se põe na boca, se mastiga e se engole. E é muito Uhum. curioso como a gente. Isso é uma coisa que me parece muito sinérgica com o princípio que move o move, com perdão do trocadilho, que é A gente usa. como é interessante as histórias que se repetem de quem cria, normalmente no interior. Você vê nascer o pintinho vira franguinho, franguinho vira um frangão. Aí alguém vai pegar o frango para fazer a comida, quem viu crescer diz, eu não vou comer o Felisberto. Eu não Cria como, vocês não empatia. vão matar o Felisberto. Aí o bezerrinho viu nascer, viu crescer, desmamou, virou já um bezerrão, virou um boi. Aí alguém diz, vai ter churrasco com quem? Com o Lucas. Não, ninguém toca no Lucas. Ninguém toca no Lucas. Então, é muito interessante quando a gente percebe que aquilo que a gente conhece estabelece imediatamente uma relação de empatia. A gente Uhum. percebe por trás da couraça, do couro, da plumagem, que há Da ali escama. um ser vivo que a gente vai se afeiçoar. Tem funcionários de abatedouros que não conseguem lidar com a realidade hostil de um trabalho que implica na Nossa. violência de Uhum. impor a morte a quem resiste à morte porque não é coisa. Não é coisa. Eu me Uhum. lembro de Divaldo Pereira Franco ter dito em Porto Alegre, no recesso, lá no intervalo de um congresso,
E isso me marcou muito, que ele falou assim, como por vezes um espírito que foi numa vida anterior, numa vida pregressa, um assassino, um homicida, com prazer de levar a óbito seu semelhante. Olha a situação. Temos Sim. aí uma questão que envolve um psiquismo que está adoecido, é um problema. Uhum. E Divaldo falou que tinha conhecimento. Isso não é uma regra. Tem gente boníssima trabalhando em abatedouro, eu não vou fazer juízo de valor de quem Sim. precisa ganhar a vida, é o que aconteceu, a pessoa nem Bem à gosta de toa. trabalhar com aquilo, está ali e vai dizer, É, eu não tenho estômago para isso, mas eu preciso dar de comer. Cada caso é um caso, eu não vou generalizar. Mas o exatamente. Divaldo mencionou o caso de homicidas empedernidos no prazer de matar, que a solução encontrada para a espiritualidade foi qual? Vai trabalhar em abatedouro. Nossa. Dilua esse ímpeto homicida em outra frente. Na visão de Uhum. vocês, provavelmente ele continua sendo um criminoso. Agora, Uhum. evolução não dá saltos. É processo Não. É. contínuo, lento e progressivo. Uhum. E a nossa Uhum. relação com os bichos está mudando, haverá de mudar ainda mais, se não pelo amor, pela dor, de não ser possível alimentar um mundo com proteína animal, que é a palavra que eles gostam de usar. O que a gente Sim. precisa fazer é tentar construir. Você começou a conversa falando da Uhum. cultura de paz. Você não usou essa expressão, mas você falou que quem defende a paz não poderia, por um paradoxo, uma incongruência, ser Uhum. tão ignorante por opção em Violência. relação à violência imposta na produção de alimento a partir dos animais. Sim. Agora, o mesmo princípio da cultura da paz nos leva a ter a compreensão, penso eu, que a gente não deve impor ou estigmatizar a quem Uhum. ainda não é vegano, quem ainda Exato. não é vegetariano. Uhum. Porque aí eu vou cometer aqui uma inconfidência. Tá. Eu, obviamente, e eu aceito. Veja, todos nós temos as nossas falhas, limitações, imperfeições, eu tenho as minhas. Uhum. Existe uma categoria ou de vegano ou de espírita vegano Uhum. que é muito radicalizada e pega no pé dizendo assim: André, você é um ambientalista fake porque você não abandonou totalmente a Já ingestão de vai no insulto, proteína. né? Eu, cada um com o seu cada um, eu não estou aqui para esvaziar a lógica de outra pessoa que, por outras formas, chegou a uma conclusão dessas. Agora, isto Uhum. não é construir uma cultura de paz. O Murilo, por exemplo, do MOVE, é um cara muito interessante porque ele, de forma generosa, Ele é muito fofo. se habilitou a me ajudar, se eu quisesse essa ajuda luxuosa, a ter uma pessoa que pudesse me auxiliar ou Uhum. que eu pudesse acessar um conhecimento específico no sentido de substituir à altura a proteína animal. Eu tentei Sim. parar de comer carne 2 vezes na minha vida, eu tenho 53 anos. Eu já Uhum. tentei 2 vezes parar de comer carne. Nas duas Uhum. vezes, eu tenho uma jornada de trabalho punk. Eu não tenho uma Uhum. palavra em português que possa explicar bem. Imagina, imagina. Eu vou colocar em 4 letras, em inglês. É punk. E aí, eu não tenho horário certo, por vezes, para comer, não tenho hora para chegar em casa, o lanchinho da rua. Sim. Eu vejo pela Raquel, minha caçula, ela, quando tirou carne da vida dela e virou vegana, o que ela está comendo, eu brinco com ela, falei, Raquel, minha filha, você está comendo como um boi. Sim. Então, o vegano, ele tem que ter tempo para comer e mastigar direitinho mais alimento. Eu estou falando uma besteira aqui ou não?
Assim, essa questão que você falou da rotina punk, eu te recomendo o documentário. Não sei se, acho que a sua filha Não, deve ter não. visto, Estou que é o... falando de comer mais do que alguém que, de Uhum, repente, está mais afeiçoado ou habituado uhum. a um Ah, prato no típico. começo. No Pronto. Então, começo, sim. então tem uma questão aqui logística que hoje, com orientação de uma nutróloga, que me recomendou fazer essa paralisação da ingestão de proteína animal por etapas. Uhum, Esse ano eu não coloquei nada que venha de boi na minha boca. Esse ano eu reduzi drasticamente a ingestão de outros animais. O peixe sofre um pouquinho comigo ainda. E, é um obviamente, eu estou processo. respeitando o andar da minha carroça. Claro. E eu não vou posar de bonzinho para um segmento Uhum. numeroso que me acompanha de vegano e vegetariano para posar bem na Rotular, foto. né? Não, Então, tem que ser verdadeiro. credibilidade, que é a moeda forte do jornalismo, Sim. ela se baseia na expressão da verdade. Então, eu Uhum. não tenho nenhuma vergonha de dizer que a minha dificuldade é parar de comer carne, gostando de comer carne e sabendo Uhum. das implicações. Por exemplo, Uhum. É um eu, dilema. eu tenho essa vulnerabilidade. E eu, quando abdiquei de carne de boi, não é porque eu não gosto de carne de boi. É pela causa, né? Então, eu Exato. assumo um sacrifício na boa. Fala assim, Exato. mas dá para ser Abnegação. feliz sem? Dá. Pior que dá. Dá, muito. Agora, substituir a altura, estou fazendo uma força danada e estou levando. E devo dizer que no Uhum. período de quarentena, Uhum. as opções de cardápio se reduziram. Eu estou procurando um delivery aqui no Rio de comida vegetariana. Se depois você ou o Murilo quiser me passar, Recomendo, recomendo, tem vários ótimos, muito bons. então não deixa de passar para E mim. Agora, não, claro que não. vou ter que congelar. Vou ter que Deliveries, congelar. inclusive, que utilizam de coisas assim que não agridam o meio ambiente, sabe? Tem umas propostas assim de gerar menos impacto, menos lixo. Tem uns ótimos, depois a gente passa para Para você. congelar. É para Também, congelar? não, sim, claro, dá para É o que eu tem estou te várias falando. Minha opções. vida é aquela vida de vamos que vamos, Todo correndo, para mundo lá e tem para uma cá. vida assim, editada, claro. Não, mas é isso que você falou, é uma obrigação, é óbvio. Eu amava comer carne, amava tomar leite. Eu sou do sul, eu sou daqui de Curitiba. A gente fazia churrasco direto, minha família fazia direto. Então, assim, a gente não deixou de gostar porque a gente parou. É justamente uma abnegação por causa de uma causa muito maior. E eu entendo, as pessoas vivem um dilema ali que tá tipo, meu Deus, eu gosto muito, é minha cultura, mas ao mesmo tempo, olha o que tá acontecendo com os bichinhos e tal. É complexo o negócio. E sobre você ter falado da rotina muito corrida, tem um documentário que é ótimo, mostrando que a alimentação vegetariana ela pode suprir muito melhor, sem você precisar comer muito volume, que nem você falou. Essa questão do volume ela é mais assim no comecinho, ali você tá nos primeiros 3 meses, uma transição. Eu parei de uma vez, então para mim foi muito mais brusco o negócio. Mas quem vai parando aos pouquinhos, vai sentindo o corpo sofrendo uma mudança, tendo mais energia. Então é uma mudança gostosa, assim. Eu te recomendo um documentário chamado Dieta dos Gladiadores. Ele é extremamente científico, é atualíssimo, foi do ano passado, tá na Netflix, não sei se a sua filha já deve ter visto. E ele é muito completo, falando sobre os benefícios da alimentação vegetariana pura, principalmente em relação a atletas de alta performance. O homem mais forte do mundo, ele levantou 550 quilos para ganhar o recorde do Guinness, ele é vegano, há mais de 12 anos, eu acho. Então, assim, sabe, acho que é isso que você falou, a gente tem que ter informação para a gente conseguir tomar a nossa decisão, e ela é uma decisão pessoal e tem que ser respeitada, mas primeiro a gente tem que saber, Bom, eu né? aguardo. Eu acho que eu vou receber uma avalanche de cardápios, recomendações. Eu estou ferrado. Ótimo. Vou passar o domingo acessando o cardápio. Pega tua Agradeço. filha, ó, só para assistir o documentário junto, que delícia. Puxando o gancho da sua filha, já que você falou, você tinha comentado então que ela era vegana, você falou desse processo dela. E assim, pequeno relato meu, né? Eu tenho 22 anos e com 17 anos eu resolvi parar de comer carne do nada. Tipo, botei na minha cabeça, tive ali um contato, um vínculo com uma galinha na época do colégio, criei empatia, acabou. Falei, não faz mais sentido comer. E aí, desde então, se eu sou espírita desde criança, eu fui notando um certo preconceito, fora, dentro do movimento espírita, mas aí eu não sabia muito bem o estudo por trás, então para mim não estava muito ruim até aquele ponto, né? Mas
assim, o que eu percebo hoje é que apesar da gente já ter avançado muito a passos lentos, aí no Rio de Janeiro eu fui na Comerge, tem assim, um cardápio imenso para os veganos, que eu achei ótimo, assim, para os encontros espíritas daí. Mas para outras regiões não é tão assim. E o que eu vejo, assim, dentro do movimento jovem é que você tem muito jovem, assim, tanto recente na doutrina, que vai, às vezes, buscar informação, já é vegano ou vegetariano, entra na doutrina e aí quer saber o que a doutrina acha sobre isso. Mas aí encontra ali uma incoerência por parte dos dirigentes, às vezes uma resposta que vem com acanhada de uma opinião pessoal, às vezes um pouco de soberba, uma coisa assim, e muitos acabam saindo do movimento espírita. Então é uma coisa que eu tenho percebido que está até meio grave assim, a situação, né? Então, assim, dentro de todo esse panorama, não sei se a sua filha ela é espírita também, não sei se ela passou por algo semelhante a isso, não encontrar essas respostas, encontrar através de outros meios, mas, assim, qual que é o seu conselho para nós, na juventude espírita, e para os dirigentes que passam por essa situação, se você tiver um conselho para a gente? Bom, conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Vamos lá, eu vou ser muito franco. E essa minha opinião já não é de hoje. Você falou da questão do cardápio de eventos espíritas, que é um fator de estresse envolvendo juventude e dirigentes. Uhum, Eu diria que não é o único fator de estresse, né? Quer dizer, também. a minha percepção, e eu não sou dono da verdade, eu vou compartilhar uma opinião, é de que hoje, por exemplo, você falou, quando eu tinha 17 anos, eu decidi parar, né, de comer carne. Uhum. Você me permite saber a sua idade ou você tem algum problema de falar? 22. Não, Ok. 22. Não faz tanto tempo assim, tecnicamente. Embora você tenha Uhum. mudado 17 para 22 é um salto, mas o tempo cronológico nem tanto. Deixa eu falar de mim, que Uhum. aí é o salto quântico, de 53 Tá para bom. 17. Se eu fosse dirigente de casa espírita e eu visse uma garotada de 17, eu tenho duas Tá. formas de conversar com essa garotada. Uhum. Uma seria um tanto arrogante, é dizer assim, a garotada vem com uma proposta e eu já, na largada, já venho assim, eu sei como é isso, eu já tive 17 anos, eu sei como você pensa. Uhum. Me Uhum. parece que isso não expressa uma realidade. Isso é fake news. Uhum. Porque quem Uhum. hoje tem 17 anos tem acesso a muito mais informação, tem muito mais, eu diria, ideias, informações Lápis. sendo buriladas o tempo todo, Muito do rápido. que eu, quando tinha 17. É outra coisa, não é igual. E isso determina uma postura que deveria ser de mais humildade do dirigente mais velho, de dizer, me Uhum. explica para eu entender. Quando você está pedindo, está sugerindo isso, por quê? Qual é a tua ideia? Como é que você pensa esse assunto? Uhum. Mas por que você acha que seria legal a gente fazer na casa espírita isso? Então, Uhum. me parece, é uma impressão, que em algumas Uhum. instituições esse debate não está nivelado, ele está assimétrico. E isso é péssimo. Porque a É. garotada de hoje não é coadjuvante, é protagonista. É uma garotada que não está querendo perder muito tempo. Tem um lado ruim disso, que é uma certa impaciência típica dos jovens, e não é propriamente ruim, é uma característica até saudável de querer alcançar rápido os Tudo na objetivos. hora. E a juventude é de Deus. Eu acho que é uma característica inerente ao jovem, que é a inquietação, a necessidade de promover o novo, de pensar diferente e fazer diferente. Se não preenche essas variáveis, é uma juventude que é de meia pataca, não é para valer. Uhum. Portanto, me parece que a garotada, vocês, têm que descobrir rotas de negociação. Vocês têm que descobrir como é importante para vocês uma conversa Uhum. no nível que vocês acham que vocês merecem. E deixar claro o que está em jogo quando o diálogo não está aberto. O prejuízo que isso Sim. causa para o movimento espírita quando os jovens não têm voz nem vez e não podem desenvolver trabalhos inovadores, novas rotinas, novas abordagens. E acho que tudo o que vocês estão falando encontra aqui ou ali o amparo de pessoas mais velhas. Irvênia Prada, que eu citei na Uhum. largada da nossa conversa, ajuda a dirimir, ajuda a parar arestas,
Quando alguém vem dizer, mas isso é coisa de você, 17 anos, vocês estão... Não, não, não. Doutor em veterinária da USP. Se o senhor quiser, eu apresento para o senhor ou para a senhora, para a gente ter aqui um balizamento do que estamos propondo. Então, vamos lá. Natália, numa boa, o que eu acho é que vocês não têm que ter nenhum receio de seguir em frente, batalhando e militando em favor das ideias que vocês construíram a convicção de que são as ideias que merecem ter voz e vez e espaço, alcançando outros ambientes, outros horizontes. Vamos trabalhar nas redes virtuais, vocês já estão fazendo isso. Vamos batalhar no campo musical, no campo artístico, com peças de teatro, documentários. Vamos fazer uma minissérie gravada e editada no smartphone. Vamos fazer aqui parcerias com pessoas que estão na linha de frente do acolhimento, da recuperação veterinária, da promoção de doação de animais domésticos. Vamos conversar com agrônomos e veterinários que dão instrução técnica para produtores rurais. Como a gente pode, para quem não vem cumprindo os protocolos mais básicos de bem-estar animal, como é que a gente marca a presença denunciando? Vocês podem também fazer campanha dizendo assim, olha, não consumam esta marca, cuidado com esse camarada, cuidado com fulano de tal. Na era das redes digitais, vocês têm um canhão que pode ser usado para o bem, para a promoção da paz, constrangendo quem de forma sistemática boicota de maneira desonesta o bem-estar animal. Então, são muitas possibilidades. Eu acho que vocês, claro, a sua pergunta faz sentido. Como é que a gente cria? Como é que a gente abre espaço? Agora, veja, as dificuldades, e pode escrever o que eu vou te dizer, porque é isso mesmo. Quando fechar uma porta para você e para o Move, vocês vão ter a demanda de abrir outras. Ou seja, um rio, quando tem que seguir em frente, não há represa, que significa a interrupção desse fluxo de água. O que vocês estão trazendo é a mensagem do terceiro milênio. O que vocês estão de forma pioneira antecipando é uma nova cultura alimentar e gastronômica. Vocês, portanto, estão com moral, com as bênçãos de Deus e da falange de Francisco de Assis, para seguir em frente, descortinando novos horizontes de percepção, de sensibilidade, de hábitos alimentares. Não tem que se preocupar, não tem que ter medo, não tem que ficar aflito, não tem que construir angústia e ansiedade. As coisas vão acontecer do jeito certo, da hora certa, como Deus quiser. Agora, vocês não podem retroceder 1 milímetro em relação às convicções que vocês já têm e já consolidaram. Muito obrigada. Ai, desculpa a emoção. Porque a gente espera tanto que alguém fale isso pra gente, que alguém dê voz. Só muita gratidão mesmo. Desculpa. A gente está se encaminhando para o final, e aí ficou uma última pergunta que eu acho que dá para a gente usar como se fosse uma conclusão. Porque a gente tem visto que a natureza está se regenerando nesse processo da pandemia, né? E assim, como que você poderia dizer para a gente como que a gente pode ter ética animal e ambiental após o período de isolamento, levando em consideração que a gente está a um passo da regeneração? É isso para fechar. Natália, eu espero que no recesso da quarentena muita gente tenha tido a oportunidade de refletir sobre o que vinha fazendo e conclua que não dá para seguir em frente da mesma forma. Objetivamente, eu não tenho propriamente muitas expectativas de uma grande mudança, mas aonde ela já está acontecendo? Eu acho interessante Veneza, que voltou a ver as águas translúcidas nos canais que eram fétidos e fedorentos. Talvez eles agora tenham coragem de praticar um turismo não predatório, porque fica mais fácil vender Veneza sem cheiro de esgoto e canais fétidos. Amsterdã, na Holanda, fez uma escolha. É uma das cidades mais importantes da Europa, e por que não dizer do mundo,
já adotou agora, durante a pandemia e por causa da pandemia, o recesso da cessação de atividade econômica encorajou o quê? Vamos seguir as orientações de uma economista de Oxford, que escreveu um livro chamado Economia Done, que estabelece que deve se respeitar um teto ecológico para qualquer modelo de desenvolvimento, geração de emprego e renda. Não dá para crescer por crescer. Tem um economista da PUC de São Paulo, Ladislau Dalbor, que fala uma frase incrível que é assim: crescer por crescer é a filosofia da célula cancerosa. Isso não nos convém. Então, Amsterdã já fez uma escolha. Londres está voltando a permitir a circulação de pessoas, alargando as ciclovias, dando crédito para mais bicicletas, para quem tenha dificuldade de consertar a bike, a magrela que estava encostada, ou queira comprar uma bicicleta nova. O prefeito de Londres disse: nós voltaremos da quarentena com mais bicicletas nas ruas, porque a gente quer menos fumaça, mais qualidade de vida e menos contato no transporte público. Isso é uma mudança real. Legal. Legal. E nós estamos dando tempo para os ecossistemas marinhos, os estoques pesqueiros se reproduzirem. São muitas espécies que estavam muito pressionadas e que agora elas estão retomando o prumo. No mais, eu não quero ser romântico. Eu acho que a gente ainda vai carpir um pouquinho até descobrir que não há outra solução para o mundo senão prestar atenção no grito da terra, que foi a expressão que Leonardo Boff, numa live que eu fiz essa semana, falou. Nós precisamos escutar o grito da terra e o grito dos pobres. E isso resume a encíclica do primeiro Papa Francisco da história, na encíclica que daqui a pouquinho, no mês de junho, completará 5 anos, Laudato Si, louvado seja, que é um hino de alerta para que prestemos atenção ao que Gaia, a Mãe Terra, tem direcionado a nós em sucessivos apelos. Então, nesse sentido, nós espíritas que não acreditamos no acaso, Natália, e amigos do MOVE, esse vírusinho, ele trouxe um freio de arrumação para a gente aprender a fazer muita coisa diferente, em diferentes setores da vida. Os animais estão ajudando muitas pessoas a não enlouquecerem dentro de casa. Animais domésticos estão ajudando as pessoas a não enlouquecer. O fechamento de frigoríficos no Brasil fez com que 500 mil bois não fossem abatidos no mês de abril. E eu espero que depois eles não sejam abatidos, porque criou um problema econômico para eles. Ficou muito boi para o mercado. Então, solta os bois. Deixa o boi viver. Deixa ele aposentar, ficar velhinho. Então... Santuário, tem tanto santuário por aí. A mensagem de vocês, para terminar, eu aceitei, é a terceira live, eu nunca fiz isso na vida, é a terceira live do dia, vocês escolheram 9 horas, eu estou no bagaço. Tadinho! Mas eu estou muito feliz pelo convite, por estar aqui com vocês, para poder dizer que o trabalho de vocês é muito importante, ele faz a diferença, ele vai crescer. Prepare-se para o crescimento do MOVE, prepare-se para a influência positiva que vocês vão determinar, não apenas entre jovens. Prepare-se para a semeadura de um novo tempo a partir do trabalho de vocês, determinando ânimo para quem queira ter a coragem de acordar um dia e dizer: não quero mais me alimentar da dor e do sofrimento dos bichos. Não aceito mais viver num país que tenha rodeio, que tenha vaquejada, que tenha diversão às custas do sofrimento dos bichos. Não aceito que Barretos imponha uma festa por questões econômicas. Estamos no século XXI. O século XXI é o século em que a gente precisa enxergar os animais como espíritos em evolução, dignos de respeito, e que a gente construa lenta e progressivamente. Está acabando o tempo. Uma alimentação que não implique em guerra, mas em paz. Valeu. Conheça o MOVE.